Boa noite, gente. Estou aqui fazendo um vídeo para vocês e estou muito cansado aqui, mas eu vou tentar fazer esse vídeo de revisão para, para os alunos do sexto ano, certo? Para ver se dá certo fazer uma prova boa, né? Eu marquei dois capítulos para vocês estudarem, né? Que foi o capítulo 2, que a origem e dispersão dos seres humanos, e o capítulo 3, né? Que no caso é da página 23 até a 41. O outro capítulo é o capítulo 2. Deixa eu só ver aqui o que é que diz no capítulo 2, para você ter mais ou menos uma ideia, né, do que é que a gente vai estudar. Até a página 41, certo, gente? Ó, os modos de vida dos primeiros grupos humanos. Isso daí é o outro capítulo, certo? Aí a gente volta lá para a página 23 para a gente ter mais ou menos uma noção do que é que a gente vai fazer na nossa prova, né? Primeira coisa que eu quero que vocês analisem na nossa prova é sobre esse Charles Darwin, né? Esse cara que escreveu um livro, A Origem das Espécies, né? No ano de 1859. Ele escreveu um livro, gente, e nesse livro ele fala de uma seleção natural, né, das espécies, né, onde os animais mais resistentes eles foram ficando, os mais fracos foram morrendo, e assim dando origem, gente, aos animais, né, aos seres humanos que existem hoje. Isso é a teoria de Charles Darwin, né, que é a teoria é, é, que prega a questão do evolucionismo, a seleção natural, né? Então, onde é que você vai olhar isso aí? Onde é que você vai ver essa questão, né? Bem aqui na frente, ó, fala da seleção natural, tá vendo, ó? Qual é a página, professor? É a página 25, ó. Tá aqui, ó. A teoria evolucionista. Você vai ler esse pedacinho aqui, certo? Ó, na página 24. Lê isso aí, página 25. Lê isso aí que dá certo. Beleza? Outra coisa que eu quero que você procure entender é a questão já do criacionismo. Você volta um pouquinho aqui, ó. Você volta um pouquinho. Aí você vê o surgimento dos seres humanos segundo o criacionismo. Tá aqui o criacionismo, ó. Tá vendo essa palavra aí? Criacionismo. Essa palavra criacionismo, ela está aqui na página 24. Ela vem da questão da criação, né? Onde Deus fez um paraíso, colocou o homem, né? Fez os animais, as plantas, criou a água, criou a terra, as rochas, o céu, as estrelas e pôs o homem como administrador disso. Isso é o criacionismo, é onde está a questão de que Deus criou o homem, Deus criou a terra, as árvores, as plantas, né? Então, essa teoria, ela é baseada nessa questão do mito fundador, né? Eu já até falei para vocês sobre essa questão do mito fundador, que atribui uma responsabilidade a um ser superior que criou é, as coisas, né? Os objetos, o homem, o, as plantas, e tudo que existe no planeta, né? Então, outra coisa, gente, ó, outra coisa interessante que vocês têm que saber é sobre essa questão, é, ainda sobre o criacionismo, né? Por exemplo, se eu falasse para vocês sobre a questão dos primeiros habitantes da Terra, na teoria evolucionista, né, os primeiros habitantes, a gente se refere a homens, né? O Homo sapiens, né? Homem de Neandertal, o Homo de Java, Homo habilis, de todos esses aí, existia um que era mais resistente e ele foi ficando até permanecer somente ele, os outros grupos foram morrendo. Mas se a gente perguntar pela teoria criacionista, a gente vai responder logo que foi Adão e Eva, os primeiros homens sobre a Terra, certo? Então, ainda nessas duas páginas, né, 24 e 25, outra questão que você tem que analisar é, é a questão do local, né? Onde os arqueólogos pesquisam fósseis, rochas e inscrições, ela recebe um nome, né? Essa questão que fala do local onde os homens pesquisam, né? Os estudiosos pesquisam,
é chamado sítio arqueológico, né? Sítio arqueológico. Um sítio arqueológico, gente, é onde você encontra todos os resquícios, né? Onde viveu os seres humanos. Olha aqui a palavrinha, sítio arqueológico. É onde existe, na página 29, resquícios, indícios. Indícios, resquícios são marcas. Marcas de seres humanos, marcas de alguém, que alguém andou por aquela região, deixou alguma flecha, deixou alguma lança. Então isso é onde estão atribuídos, onde estão guardados esses locais, essas coisas, né, essas marcas, esses indícios, a gente chama de sítio arqueológico, certo? Gente, eu estou muito cansado, chega, eu estou me perdendo aqui nas palavras, certo? Outra coisa muito interessante por exemplo, aquele homem que não tem moradia, ele fica mudando de lugar em lugar, ele não tem um lugar certo para ele morar, certo, gente? Esse homem a gente chama ele de nômade, certo? Quando o homem fica no local, quando os homens passaram a ficar no local parado, eles foram chamados de sedentaristas, sedentários, homem sedentário, né? Aquele que fica parado num cantinho, chega, forma uma cidade e fica ali. Eu não estou encontrando, gente, é onde tem essa parte aí que fala do nomadismo, em que o homem vivia andando de um local para o outro, que isso é chamado de nômade. O homem, ele era nômade, ele não ficava somente num lugar, ele ficava num lugar somente enquanto tinha comida. Quando não tinha mais comida, ele ia embora, ele procurava outro caminho para ele poder sobreviver. Então, o nomadismo era isso. Agora, quando o homem passa a viver num localzinho paradinho, que ele fica ali, e ali ele vai produzir o seu alimento, ali ele vai plantar, ele vai colher, ele vai formar cidades, ele vai ser chamado de sedentário, homem sedentário, certo? O sedentarismo, né? A gente sempre que fala de sedentarismo, a gente lembra da questão do homem que não faz exercício físico e tal, né? Mas não é só isso não. Olha aqui, eu estou procurando aqui falar sobre a Revolução Agrícola, gente. Que já tem essa parte aí do homem que passou a ser sedentário. Foi durante a Revolução Agrícola, em que ele passou a plantar, a colher 8.000 anos antes de Cristo. Quando ele passou a ser sedentário, ele passou a produzir o seu próprio alimento, passou a morar num local, fazer cidades, né? Então ele deixou de ser nômade e ele foi ser sedentário, né? Mas você pode ver aqui na Revolução Agrícola, a página 41, a página 41 você tem que ler, claro, você tem que ler para você entender, né? Novos modos de vida, que fala um pouquinho dessa questão também, né? Que eu acabei de falar, página 40, você vai ver isso. O período neolítico também é um período que foi caracterizado por esse momento em que o homem começou a descobrir várias coisas importantes, né? Por exemplo, a agricultura, né? Por exemplo, a questão de criar animais, né? Domesticar o cachorro, domesticar o gato, domesticar a ovelha, beleza? Então vamos ver aqui outra coisa sobre o homem pré-histórico. Vamos ver alguma coisa sobre o homem pré-histórico? O homem pré-histórico, gente, ele produzia os seus utensílios no período neolítico, no período da pedra lascada, por exemplo. Aqui, o período da pedra lascada, na página 36, você vai entender que o homem ele pegava o seu material que ele ia utilizar para matar um animal, para tirar a carne, para tirar o couro, para produzir uma flecha, um arco. Ele pegava a pedra lascada que ele já encontrava e ele fazia dessa pedra um instrumento para ele, certo? Outra coisa que você vai entender direitinho, que você vai ter que entender, né? É a questão dessa característica das pedras lascadas. Qual é a característica dessas pedras lascadas, desse período da pedra lascada? É que o homem, ele utilizava das pedras lascadas. Ele não pegava pedra polida, ele não fazia o polimento da pedra. Ele não usava metal, ele só usava pedra lascada, certo? Gente, outra coisa que eu quero que você saiba é isso aqui, ó, a pintura rupestre. O que é pintura rupestre? É um desenho que lembra os momentos, os rituais,
os sentimentos dos homens das cavernas, eles faziam nas pedras, nas rochas. Várias cavernas em várias partes do planeta, tanto na Europa como na África, foram encontradas. Pinturas feitas dentro das cavernas ou fora das cavernas, são chamadas pinturas rupestres. Está aqui, ó, olha a página 38, você vai ter que ler também. Outra parte que você vai ter que entender é a Revolução Agrícola. Quando o homem descobriu a forma de como cultivar as plantas, como criar animais, esse negócio aí dele criar animais, esse negócio dele plantar e colher os alimentos, guardar o excesso do alimento, isso era chamado de quê? Revolução Agrícola. Onde é que está, professor, essa parte que eu devo ler? Página 41. Então leia da 23 até a 41 que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui, certo? Mas os pontos específicos são esses aí. Então, gente, boa prova. Quarta-feira será a nossa prova, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, viu?